Olá amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos. Meu nome é Anderson Gomes e nesse vídeo nós vamos falar sobre um assunto interessante que é sobre o desencarne de crianças. O que acontece quando uma criança desencarna? O que acontece com ela do outro lado? Vamos falar sobre isso? Olá amigos, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal. E não esqueça, se você está chegando agora, se você durante o vídeo gostar, inscreva-se no canal, curta o vídeo, para ele subir lá no YouTube e outras pessoas terem oportunidade de assistir. E também se inscrevendo, ativando o sininho, você sempre vai receber as notificações. Bem, vamos lá ao nosso assunto de hoje, que é falar sobre o desencarne de crianças. O que acontece com as crianças depois que elas morrem ou desencarnam? Bom, primeiro nós temos que partir de um princípio que todos nós viemos da espiritualidade, Nós chegamos na carne, mas nós viemos antes de algum lugar. E antes, fora da carne lá, o que a gente era antes? Espírito, Não era espírito, não é assim que é a reencarnação? No livro dos Espíritos diz que nenhum de nós é um espírito que acabou de ser criado por Deus, mas já foi criado por Deus há muitos milênios, E nós só estamos reencarnando. Então, ou seja, antes de encarnar, nós já éramos adultos e nós já tivemos outras vidas, Então, quando nós encarnamos, nós passamos por um processo de acoplamento espiritual na carne e, digamos assim, de esquecimento. E o espírito vai para aquele corpinho de criança. Ou seja, então antes nós não éramos crianças. Nós temos que entender isso. Bom, agora nós vamos buscar aqui o apoio do Livro dos Espíritos, lá na questão 197, para quem não conhece o Livro dos Espíritos, é feito de perguntas e respostas. Allan Kardec perguntava e os espíritos respondiam. Então, lá na questão 197 tem um título chamado Destino das Crianças Depois da Morte. E Kardec pergunta ao espírito: o espírito de uma criança morta em tenra idade é tão avançado como o de um adulto? Ou seja, é adulto, é inteligente, ou já foi, sei lá. Algumas vezes muito mais, porque pode ter vivido mais e adquirido maior soma de experiência, sobretudo se progrediu. Então eu vou continuar porque são poucas aqui, depois a gente vai conversar. Estou fazendo aqui, parece que eu estou no estudo do Centro Espírita, porque é bem assim que eu faço. Eu vou lendo e depois a gente vai conversando. Então vamos lá. Na pergunta seguinte: o espírito de uma criança pode, assim, ser mais adiantado do que seu pai? E o espírito responde: isso é muito frequente. Vós mesmos não vedes isso muitas vezes na Terra? Aí na questão 198. Pertence a uma categoria superior o espírito de uma criança que morreu em tenra idade, não podendo ter feito mal? Olha o que ele está dizendo aqui. Muita gente fala assim, era um anjinho, morreu. Então ele está perguntando, é um espírito superior? Aí os espíritos respondem, se não fez o mal, também não fez o bem. E Deus não o isenta das provas que deve suportar. Se é puro, não é porque é criança, mas porque progrediu muito. E aí, a próxima pergunta, 199. Por que a vida frequentemente é interrompida na infância? Por que tem tantas crianças que morrem? A duração da vida de uma criança pode ser, para o espírito que está nela encarnado, o complemento de uma existência interrompida antes do seu tempo marcado e sua morte. No mais das vezes, é uma prova ou uma expiação para os seus pais, Então, às vezes, pode ser um espírito que tinha que cumprir um tempo a mais ou é uma provação para os pais dele. E aí a pergunta final, que é anexa, que não tem número: o que sucede ao espírito de uma criança que morreu em tenra idade? Recomeça uma nova existência. Então, vamos lá. Bom, algumas considerações, então, que nós temos que fazer sobre as questões de um espírito criança. Bom, nós vimos então que ele pode ser até mais inteligente, que ele reencarna, ele já era adulto, já teve outra vida, já foi idoso,
dezenas de vezes, né, centenas de vezes, reencarnou e voltou a ser uma criancinha no ventre da mãe. Desencarnou. O que acontece? Bom, primeira coisa que nós temos que entender é que nenhuma criança naquele estágiozinho ali de pequenino, ele não é, quando desencarna, ele não vai para o umbral, para o sofrimento, né, para um tipo de coisa. Por quê? Porque justamente por ele estar no ventre, ter passado pelo esquecimento, né, seja aquela criança que desencarna ainda no ventre, ou aquela criança, né, numa idadezinha, né, muito pequena, então não teria razão e compreensão para ele sofrer naquele momento. Então, normalmente, pelo que eu sei, em todos os casos, as crianças são auxiliadas logo depois que desencarnam, tá? Porque elas não têm a compreensão para entender o sofrimento do lado espiritual, tá? Então, toda criança recebe esse socorro. Para onde elas vão? São levadas por espíritos já especializados nesse assunto e vão para áreas onde são cuidadas, são tratadas. Muitas pessoas perguntam, Anderson, então essas crianças, eles vão ficar crianças até crescer normalmente, ter 10, 15, 20 anos, né? E crescer normalmente? Não. Na espiritualidade, o processo é diferente. Então vejam, uma criança desencarna e ela pode, em meses, alcançar a idade adulta. Tá? E isso varia, pode ser antes ou pode ser um pouco depois. Tudo depende do processo que é feito de entendimento desses espíritos lá do outro lado. Então a criança cresce muito rapidamente. Então não acontece assim de a mãe achar assim, mas o meu filho morreu com 1 aninho, então agora ele está com 10 na espiritualidade. Não, ele já cresceu. 10 anos depois essa criança já está adulta e pode até já ter reencarnado, tá? Varia muito, gente. Não existe uma regra assim, beabá, manualzinho, tá? Tudo depende das necessidades do espírito, capacidade do espírito, história de cada espírito. Então, vejam, os espíritos se recuperam. Mas tem mães que dizem assim, Anderson, mas eu sonhei, faz 20 anos que meu filho desencarnou, e eu sonhei com ele, eu vi ele, conversei com ele, criança. O que acontece, gente? Nós temos na nossa memória marcada a imagem daquele espírito como nós vimos da última vez. Então, naturalmente, quando nós vimos esse espírito no astral, por mais até que às vezes ele até apareça como adulto, a pessoa, a mãe, o pai, o parente, vai vê-lo como criança, vai identificá-lo espiritualmente como criança. Em alguns casos, quando a pessoa, que é o parente, né, mãe, pai, outro, não tem muita compreensão espiritual, ou não tem entendimento, ou tem certas dificuldades ou medos, né? Então o que acontece? Esse espírito que desencarnou prematuramente, né, jovem, ele vai modificar o perispírito dele e se apresentar como uma criança. Para quê? Para que o pai lembre, para que a mãe lembre, para que eles tenham confiança nesse espírito. Porque imagine, se perdeu o filho lá com 1 aninho e de repente 20 anos depois você tem um sonho e vê um adulto, e ele vai dizer eu sou seu filho, nem todas as pessoas compreenderiam. Então vejam, a espiritualidade cuida de cada caso e dependendo de cada situação, a pessoa pode visitar esse ente querido, né, esse filho desencarnado, e ver ele de uma forma ou de outra. Tudo varia muito, gente, tá? Não tem uma regrinha beabá, tá? Existem espíritos que são adultos e se apresentam como crianças, às vezes, aí eu estou falando de espíritos que a gente nem conhece. Existem espíritos que até, como eu falei, da mesma forma, para que você tenha confiança nele, não sinta medo, o que ele vai fazer? Ele vai se apresentar de uma forma que você se sinta mais forte que ele, né? Então ele vai aparecer para você como uma criança, ele vai parecer infantil. Para quê? Para representar pureza, né? Para representar confiança. Então ele vai aparecer assim. E o ponto importante que nós não podemos esquecer é que cada espírito, gente, tem uma necessidade, como disse aqui o espírito para Kardec. Cada um tem a sua necessidade específica. Então tem espíritos que precisam complementar uma vivência, um entendimento que não foi complementado na outra vida. Então ele pode vir para a encarnação, ficar só no ventre, ou ele pode encarnar 1 aninho, 2 aninhos, 3, 4, 5, 10, né? E desencarnar porque era a necessidade que ele tinha, né? E aí talvez alguns pensem, mas ele tinha necessidade, como é que ficam os pais que perderam, né? A espiritualidade vai
costurar, gente, tudo isso. O pai e a mãe que perde a criança assim na tenra idade, eles já têm uma história de necessidade de passar por aquela experiência, tá? Não vejam como um castigo, vejam como um entendimento, um aprendizado de sentimentos e conhecimentos, tá? Então, digamos assim, o aprendizado é para os dois. Enquanto um cumpre a sua parte de encarnar por pouco tempo, o outro cumpre de ter o entendimento de saber o que é perder um filho assim em tão pouco tempo, tá? E não podemos esquecer que cada espírito tem a sua necessidade e a gente não pode negar a esses espíritos que eles tenham a chance e a oportunidade de aprendizado. Para nós, mas Anderson, é horrível porque é uma criança, para você é fácil porque não é com você. Veja, eu não estou julgando, gente, eu não estou dizendo que é fácil para ninguém, não é fácil, mas nós temos que olhar para o lado da espiritualidade. Se nós não estamos aqui propostos a olhar para esse lado da espiritualidade e tentar pelo menos compreender, então é melhor a gente nem estudar a espiritualidade, né? É melhor nem entrar nesse assunto. Vamos desliga esse vídeo, vai para outra página, assistir outra coisa, porque então não adianta, gente. Então nós estamos aqui com a proposta de entender, de tentar, mesmo que seja aos pouquinhos, compreender cada situação que acontece na espiritualidade, olhando pelo lado da espiritualidade. Se nós olharmos a vida, o universo, os planetas e tudo mais que existe, só pela nossa visãozinha, que é assim, desencarnado agora, nessa faixa de tempo que nós vivemos, nós não vamos compreender muita coisa. Nós, humanos aqui na Terra, nós olhamos a vida assim, pelo buraquinho de uma fechadura. E o que nós acreditamos ser realidade se passa naquele buraquinho, naquela fresta. E não é isso que acontece. O universo é amplo, é gigante, é cheio de experiências, é cheio de situações que nem para Kardec os espíritos revelaram. Tá? Então nós temos que cada vez mais buscar aprender e entender. Então as crianças desencarnam, têm as suas necessidades, as famílias também. Eles não morreram, gente. Eles não foram embora, eles não estão sofrendo. Eles estão nos braços de Deus, estão com espíritos amigos, estão sendo ajudados, estão sendo auxiliados e muitas vezes depois vêm nos ajudar, vêm nos auxiliar e às vezes até reencarnam, resolvem reencarnar novamente na mesma família, tá? Então tudo acontece sob os olhos de Deus, tá? Muitas pessoas falam assim, mas aquele sofrimento daquela criança, Deus não estava olhando. Nós temos que ter o respeito também pela necessidade. Aconteceu? Aconteceu. Poderia ser evitado? Poderia? Poderia. Mas não é Deus que vai descer lá do céu e vai tirar uma criança do sofrimento. É você. Você está aqui para isso. Você está aqui. Eu estou aqui para isso, para ajudar, para os que estão próximos de nós educar, para aqueles que você vê na rua auxiliar, proteger. Não é Deus que vai descer lá e dar um pão para aquela criança na rua. Sou eu, é você. Tá? Nós que temos que ajudar. Deus cuida da criação, cuida do universo e quer que nós cuidemos um dos outros. Ele está lá, dando a força, dando todo o auxílio, mas nós temos que ajudar, nós temos que fazer a nossa parte. Não é sentar na nossa casa no conforto e esperar que Deus desça do céu e vá fazendo tudo aí na nossa rua, na nossa casa, no nosso bairro, né? E depois em outros países. É engraçado, né, gente? Mas é um pensamento simples para uma coisa que nós temos que cair em si, para a nossa responsabilidade. Então, todos os dias nós fazemos um pouquinho mais. Então, gente, é isso que tinha para esse vídeo. A gente sabe que existem muitas perguntas a se fazer. Eu agradeço a vocês por ficarem até aqui em mais esse vídeo. Fiquem na paz de Deus, deixem aí suas perguntas, curtam o vídeo se vocês gostaram, inscrevam-se quem assiste e não está inscrito ainda e levem muita luz para casa, muita paz, muita alegria, muito conforto, sabendo que nós estamos sempre amparados por Deus Pai, por Jesus, pelos bons espíritos, por todos os bons espíritos que nos cercam o tempo todo. Muito obrigado, até o próximo.